Fala, amigo da Bastante, tudo bem com vocês? Videozinho de hoje eu vim falar sobre os testes das embarcações, meus amigos. Uma das coisas mais importantes que eu considero às vezes significar quase metade do barco, o barco ser testado. Vocês vão já entender porque eu tô falando isso. Então bora dar uma olhada. Então, amigo da Bastante, de eu falar um pouquinho desse tema, peço para vocês, deixem um like, se considerar bastante também se inscreva no canal. Lembrando que quem é membro tem vídeos exclusivos de bastante coisa que eu posso falar lá para vocês e também vocês têm bastante prioridade na hora de eu estar respondendo aqui, beleza? Bom, eu vim falar principalmente de questão de teste de embarcações. Como funciona essa questão do teste realmente de um barco e por que isso às vezes pode representar quase 50% do barco? Como é assim, né? Bom, vocês têm que entender que o barco ele é um conjunto barco e motor de popa, motor de centro, alguma coisa assim. É um barco e motor tradicionalmente. Aí que entra o problema. Se a gente comparar um carro, o carro você escolhe a motorização, mas são poucas. Você consegue comprar um carro hoje, vamos pegar, você compra um 1.0 turbo ou a versão 1.6 aspirada ou 1.3 aspirada, mas é a mesma plataforma, é o mesmo chassi, não vai ter uma variação tão grande, entendeu? Só que dentro da fabricação do nosso mundo naval, até de embarcações que são feitas em série, embarcações que são feitas de fibra, que são feitas em molde, com gel coat e tudo mais, há variações, entendeu? E são variações mais expressivas comparadas a variações do mundo automotivo. Por exemplo, sim, tem um carro que um motor, você passar no dinamômetro, vai dar 100 HP, o outro vai dar 102. Tá, uma diferença não tão gritante, a pessoa nem percebe isso no dia a dia. Agora, quando a gente traz para o mundo naval, tem embarcações do mesmo estaleiro, tem embarcações que, por conta de não ter sido testadas, elas podem ter uma variação gigantesca. Bom, um dos primeiros fatores que vocês têm que entender, você que vai ter uma embarcação, você tem que entender de navegação, você tem que entender como funciona. Você não entendendo como funciona a embarcação, você vai estar gastando mais combustível, você vai estar, como posso dizer, diminuindo a vida útil do seu motor, você vai estar fazendo, às vezes, um mau uso, porque você não sabe. E barco não é tão fácil igual um carro, assim, que você pega, acelera e não. Cada barco vai ter um comportamento específico e vai ter uma questão de eficiência diferente do outro barco. Enquanto o carro, a gente sabe que a maioria dos carros, se você dirige acima de 2.500, 3.000 RPM, ele já vai estar consumindo muito. O barco, isso não quer dizer que é regra. Então vamos lá. Primeira coisa, o teste é para verificar alguns fatores. Questão da motorização, a potência, top speed, hélice, altura do motor, comportamento das embarcações em linha reta, comportamento das embarcações em curva. Tudo isso está atrelado a pequenos detalhes que podem ser ajustados. Vou falar de um detalhe principal que só esse detalhe pode chegar a ser 20, 30% da embarcação, que é o hélice, meus amigos. Hélice de embarcação é uma coisa muito importante você saber ajustar, porque você pode pegar um barco pequeno, vamos pegar hipoteticamente um barco de 6 metros com um 150 HP. Vamos fingir que o barco consegue utilizar um 150 HP. Você pode ao mesmo tempo utilizar um hélice que o barco fique extremamente econômico, mas não atinja nem direito 40 milhas. Você pode pegar e colocar um hélice que o barco atinja um top speed absurdo próximo de 60 milhas. Você pode pegar um hélice que fique no meio termo atingindo 50 milhas e um consumo razoável. Então você pode fazer o barco variar de diferentes formas. O barco, por conta do hélice, pode ficar bom para trabalhar, pode ficar bom para lazer ou pode ficar bom para esportividade. Apenas por conta do hélice, entendeu? Isso é uma coisa muito importante, por isso que a gente faz o teste, porque o teste do hélice está atrelado a dois fatores: RPM máximo da embarcação e passo que está sendo utilizado. Com o RPM máximo e a velocidade que ele atinge, eu consigo saber, né, de acordo com o passo, se está dentro da necessidade do cliente. Então, se o cliente quer esportividade, a gente vai tentar meter o maior hélice possível dentro do limite do motor. E cada motor tem um limite. Tá vendo? Cada motor, não é todo motor igual. Não, cada motor tem um limite. Às vezes a versão esportiva da mesma, às vezes um 115,
normal, o limite dele é diferente de um 115 esportivo, entendeu? Então, só de você trocar a versão do mesmo motor com a mesma potência, você às vezes vai trocar o hélice. E isso, como eu falei, pode representar 20, 30% de um casco. Outro fator, a altura, cara, uma coisa que eu já falei demais. Só do motor não está instalado na altura correta para aquele casco. Cada casco vai ter uma altura de motor interessante para utilizar. Porque às vezes você pode ter o mesmo casco, mas às vezes você coloca mais peso, tem uma disposição de peso dentro da embarcação diferente da outra pessoa que ela usa. E essa disposição de peso diferente vai influenciar na navegação e às vezes a altura do motor. Às vezes o motor pode trabalhar mais alto, às vezes pode trabalhar mais baixo. E muito barco com um motor mal instalado na altura que não é correta para aquele barco, igual eu falei, temos sim a questão lá padrão, que geralmente é colocada a questão lá da placa de cavitação, meio que alinhado no fundo do casco. Mas não, cada barco vai ter um desenvolvimento diferente. Cara, o meu barco ele fica quase 4 dedos acima do fundo do barco, entendeu? Tanto que se eu levantar muito o motor do meu barco, ele superaquece. Mas se eu abaixar o motor pro padrão, o barco fica horrível o comportamento dele. Isso acontece com outras embarcações. Você pega um barco pequeno com motor grande, o motor tá enterrado, tá lá embaixo, vai ficar torcendo o barco não vai ficar bom de curva, o barco em alta velocidade vai pular muito, entendeu? Então tudo isso está atrelado ao teste. Por quê, meus amigos? O pessoal não entrega, muitas vezes, muitos estaleiros não entregam barcos bem alinhados, não entregam, o barco instala o motor e pronto. Mas por isso que a gente sempre põe na água, meus amigos, quando dá para fazer o teste, para saber o comportamento da embarcação. Então a altura do motor é um detalhe. Outro fator também, a motorização, cara. Depende da motorização, porque um 60 HP da Yamaha não tem a mesma desenvolvimento de 60 HP Mercury. É diferente, mas é muito pouco, mas é diferente. Agora você pega um 250, já é diferente, já são máquinas diferentes. A gente está falando de um V8 para um V6, então vai ter comportamentos diferentes. Às vezes um motor da mesma potência, só que de marcas diferentes, por questões de hidrodinâmica da rabeta. Você já tinha pensado na questão da hidrodinâmica da rabeta? Um motor com hidrodinâmica mais avantajada na rabeta pode trabalhar mais alto comparado ao outro. Isso é outro detalhe, entendeu? Então são milhares e milhares de detalhes que são vistos e perceptíveis somente quando você faz um teste. E um teste de quê? Um teste de velocidade em linha reta, top speed, um teste de curva, um teste de estabilidade com a embarcação parada. Tudo isso você só consegue perceber se pôr o barco na água. Eu sei que muita gente quer entrar em contato comigo justamente para tentar auxiliar essa questão do teste. Infelizmente eu não tenho condições, tá, de estar atendendo vocês por questões tudo da fábrica, né? Tem muitas outras coisas para fazer. Mas eu já tenho diversos vídeos no canal que vocês podem ver eu falando como saber ajustar o hélice, a altura do motor, como escolher o motor. Posso até fazer outro vídeo, como escolher o motor ideal para sua embarcação. Até porque, como eu falei, você montar um conjunto errado também fica muito ruim. Você colocar um motor muito pequeno na embarcação, vai ficar ruim, o conjunto não vai prestar. Às vezes o casco, a embarcação é excelente, mas você colocar um motor que não era para colocar, não vai ficar. O meu casco, hoje que eu tenho, tinha um 60, eu coloquei um 115. Completamente diferente a navegação do barco, do 60 para o 115. Completamente diferente. Parece que é outro casco. Então, às vezes, você quer atingir um limiar que com aquele motor você não consegue. E às vezes o pessoal não indica. Hoje mesmo eu também fiz uma indicação para o cliente. O cliente queria comprar uma VMAX 1 de 6,5 com 60 HP. Falei para ele que não iria vender. Se ele quisesse, ele comprava o casco, instalava 60 HP em outro lugar, porque ia ficar, desculpa o linguajar, uma bosta, entendeu? Mas muita gente iria pegar e fechar o conjunto, né, para não perder a venda, entendeu? Então, isso. E também motor sobrando fica ruim. Se você não souber comandar, fica ruim. E às vezes tem tanto motor sobrando que você pode ser o bambambam da navegação que o casco não fica bom, velho. E também, para finalizar, o casco às vezes não pode ser bom. O casco pode ter um pequeno defeito de fabricação
ou, como eu falei, uma disposição de peso diferente do que o tradicional é utilizado. Às vezes você tem que meter um flap, você tem que fazer alguma coisa ou outra, que isso também é de acontecer nas outras embarcações. Não é uma coisa rara de acontecer. Acontece. Mas para isso, tem que entender como funciona o teste. Então, por isso que eu estou falando aqui, o teste da embarcação é uma das coisas mais importantes. Você que for comprar uma embarcação, se você não entende de ajuste de embarcação, leve alguém que entenda, pelo menos que finja que entenda, para saber se o teste com o motor tá bom, se a embarcação está desenvolvendo bem, se o hélice está desenvolvendo bem, porque isso não precisa ficar ajustando toda hora. Você, depois que ajusta, pronto, fechou, ajustou, tá magnífico, mas precisa sim fazer o ajuste. Igual eu falei, a gente fez um teste de hélice recentemente, numa embarcação nossa, que testou 5 hélices, cara, um 250 HP. Ele teve consumos em 30 milhas, dependendo do hélice, ele consumiu 24 litros hora. Teve hélice que ele consumiu 33 litros hora, quase 10 litros hora a mais por causa de um hélice. Teve hélice mediano que ele consumiu 28, 29 litros. E velocidades de top speed que variaram desde 48 milhas até quase 56, 57 milhas. Também uma variação muito grande no mesmo casco, na mesma altura de motor, somente por hélice, entendeu? Então é isso, galera. Você que tiver uma embarcação, tente sempre fazer o ajuste fino, tente dar uma verificada para ver se não tem algo para se ajustar. Eu sei que é muito difícil às vezes, mas como falei para vocês, tem vários vídeos, diversos vídeos e vídeos de teste que eu também falo alguns detalhes para vocês do que você pode estar ajustando para melhorar a sua embarcação e deixar ela quase sempre, não 100%, nenhum barco vai ficar 100%, porque o barco nunca foi desenvolvido para aquele motor com aquele hélice 100%, mas deixar próximo de 100%, tá bom? Então, oração, Lagoas Forte, Vale Titã.